Fui desconvidado como padrinho de casamento da minha melhor amiga por ser gay. Só um pouquinho de homofobia no ar, gente. O dia que eu fui desconvidado de ser padrinho de casamento da minha melhor amiga de infância por ser gay. O que vocês fariam numa situação dessas? Você gay, sapatona, transexual que tá aí em casa me assistindo, o que você faria se essa sua melhor amiga descobrisse que você fosse gay e te desconvidasse do casamento dela? Eu sei o que eu faria, gente. Eu ia pegar o meu belo batom vermelho, ia passar um batonzinho vermelho na minha boca, ia colocar as minhas peitolas pra ficar bem peituda, ia improvisar uma peruquinha pra ficar bem lindo, bem pleno, com o cabelão batendo na bunda, ia colocar um vestido, um salto alto e ia aparecer no casamento dela. Eu duvido que ela ia me tirar do casamento. Sabe por que ela não faria isso? Porque ela não ia querer escândalo no casamento dela. Ia ter que me aturar no casamento dela. E aí, na hora que o padre falasse assim: se alguém tem alguma coisa contra esse casamento, fale agora o cálice para sempre. Eu ia levantar. E eu só ia lançar essa frase assim: amiga, cuidado com esse bofe aí, hein? Porque eu soube de um bafão dele com uma amiguinha sua. E aí eu ia sair daquele casamento lindo, belo e pleno. Quem que é ele, gente? Quem que é esse divo? Ele é o Vitor Boarini e nessa semana ele viralizou porque ele decidiu contar essa experiência que ele teve com essa melhor amiga. E aí isso levantou um debate muito sério nos comentários do vídeo dele, a gente vai ver daqui a pouco. Ele também mostrou prints nos comentários para poder comprovar que isso daí realmente aconteceu, porque o pessoal não tava acreditando, mas ele comprovou. E aí muita gente ficou do lado dele e, pasmem, muita gente ficou do lado da amiga dele, dizendo que se fosse amiga dele também teria feito a mesma coisa. Gente, eu fiquei gag com esses comentários. Cada dia que passa eu perco mais a fé no ser humano. Vamos lá, gente, vamos ver esse bafão, essa fofocona. O dia que eu fui desconvidado de ser padrinho de casamento da minha melhor amiga de infância por ser gay. Espero que isso não interfira sinceramente em nossa relação de amizade. Não imagina, fofa! Claro que eu não vou ficar abalado. Você me convidou como padrinho do seu casamento, descobriu que eu era gay e simplesmente me desconvidou. Amiga, de presente vou dar até um carro do ano pra você, um carro 0 km. Você me presenteou com uma homofobia e eu vou te presentear com um carro. Eu tinha uma amiga, nós tínhamos um grupo de mais ou menos 5, 6 pessoas. Eu era o único homem desse grupo. Um dia ela me chamou e falou assim: amigo, eu preciso de ajuda pra escolher a roupa dos padrinhos do meu casamento e tal, como você vai ser padrinho, gostaria que você me ajudasse a escolher a cor e tudo mais. Fui, ajudei. Ok. E aí ela foi me entregar o convite do casamento. Coincidentemente, o meu namorado na época tava em casa, eu apresentei eles e tudo bem. Só que aí eu percebi uma movimentação muito estranha. Ela repostou todos os padrinhos que postaram antes de mim e todos os que postaram depois de mim. E o meu ela não postou. Algumas semanas depois, eis que recebo uma mensagem: oi, Chuchu. Desculpa ter me ausentado e não falado com você por esses tempos, mas as últimas semanas estão sendo bem cansativas de trabalho, correndo atrás das coisas. E depois que você se mudou, acabou ficando um pouco contramão pra ir até você. Imagina, fofo, ela não tava trabalhando coisíssima nenhuma. Ela só estava te dando um gelo pra poder pensar na desculpa que ela ia te falar pra te desconvidar do casamento dela. Você também. Confesso que não queria estar passando por isso ou falando sobre algo delicado por aqui com você. Só que não sei quando ou como poderíamos combinar algo pra conversar. Peraí, deixa eu ver se eu tô entendendo o tom dessa mensagem. Ela meio que tá se fazendo de vítima. Ela falando assim: ai, eu não queria estar passando por isso. Como assim, diva? Você não queria estar sendo homofóbica, mas está sendo homofóbica? Você escolheu tomar essa decisão, fofa. Se você tá passando por isso, foi porque você escolheu ser homofóbica. Porque sim, você é uma homofóbica, filha da puta do caralho, fudida. Eu espero que você seja corna. E melhor ainda, eu espero que o seu marido te corneie com outro homem. Que o seu marido fique se pegando nos banheiros com outro homem lá dentro da Smart Fit. Gente, não é possível. Ela ainda se fazendo de pobre coitada. É ele que não deveria estar passando por isso, não você. As coisas aconteceram repentinamente e parece que colocamos um pano por cima e abafamos. Pano por cima de que a gente não sabe, né? Até aqui. Só que precisamos resolver e esclarecer algumas coisas. Você sabe que eu sempre fiz questão e esperava muito pelo momento de te convidar para fazer parte de um momento tão especial para mim. Seria um grande privilégio ter alguém que me acompanhou desde pequena nas aventuras mais doidas da vida e que sempre esteve ao meu lado
participando do meu casamento, ocupando uma posição mais do que simplesmente um convidado. Só que, infelizmente, eu digo isso com meu coração despedaçado, que isso não vai poder acontecer. Meu amigo, meu melhor amigo, minha bichinha preferida, meu gayzinho pet. Eu queria tanto que você fizesse parte desse meu novo ciclo de vida, desse meu casamento. Eu queria tanto que você estivesse ao meu lado como meu padrinho, mas é porque surgiu um imprevisto, Divo. O que aconteceu? Eu descobri que você é viado. Você é gay, 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 muito gay, gay. Os homossexuais, gay? Então, infelizmente, eu vou ter que chamar outro padrinho pra poder ficar no teu lugar. Porque não vai dar, entendeu? Não vai dar porque a igreja não vai aceitar. Vai pegar mal lá pro padre que vai fazer meu casamento. Gente, surreal, que cara de pau. E ela realmente está se colocando como a vítima, como se ela estivesse sofrendo por isso. Narcisismo puro. Isso daí é puro traço de narcisismo. A pessoa que tá fazendo merda e ela joga a culpa pra cima de você pra você se sentir mal. Como se você estivesse magoando ela por ser gay. Como se você estivesse fazendo ela sofrer antes do casamento dela. Vou sentir por isso, porque você seria uma representação muito forte ali pra mim. Você significaria muito estar ali como meu padrinho, independente de tudo. Eu sempre vou te receber na minha casa, na minha vida e etc. Não tá aparecendo aquele depoimento da Bruna Carla? Não sei se vocês lembram, a Bruna Carla foi no podcast e aí ela falou que um amigo dela convidou ela pro casamento, um amigo gay, chamou ela pro casamento dele, e aí ela falou pra ele que não iria porque a religião dela não era conivente com o casamento homossexual, mas que ela amava ele. É tipo assim: te amo, mas não fica muito perto aqui de mim não, seu gay pet. De tudo, eu sempre vou te receber na minha casa, na minha vida e etc. Só que se tratando de uma cerimônia religiosa e tudo que será feito para a glória de Deus, não podemos permanecer dessa forma. Ah, então é crente. Eu sabia que era crente, só podia ser crente. Meu divo, você se livrou da sua maior inimiga. Levante as mãos pro céu e agradeça a Deus por ter tirado essa garota da sua vida. Luana Piovani realmente estava certa. Eu fiquei muito chateado que você ter deixado pra me contar no momento que separei pra te fazer um convite. Tivemos várias oportunidades e momentos que você poderia ter dividido comigo isso antes. Gente, ou seja, ela queria que ele saísse do armário na hora dela. Tipo assim, se você tivesse me contado antes que você é viado, eu não teria te convidado pra ser meu padrinho. Então, se você tá passando por esse constrangimento, a culpa é sua que não me avisou antes. Ou seja, ela queria que ele saísse do armário no momento dela, no momento que ela quisesse, não no momento dele. Questão do casamento ou convite pra padrinho, mas principalmente porque sou sua amiga e achava que você tinha confiança e liberdade pra falar as coisas pra mim. Só que não foi assim que aconteceu. Fomos pegos num momento de surpresa, ficamos sem reação e totalmente desajeitados. Foi desconfortável e fiquei muito aborrecida. Se ela realmente fosse muito a sua amiga, com certeza ela teria percebido que você é gay. Porque é meio aparente, né, gente? Eu olho pra ele e eu vejo a purpurina, eu vejo o arco-íris atrás dele. Amigos de verdade percebem que o outro amigo é gay. Por que será que ele não quis se abrir com você antes, hein, menina? Será que é porque sempre que ele tava perto de você, você jogava alguma piadinha homofóbica, fazia algum comentário homofóbico? E aí ele decidiu guardar a sexualidade dele pra ele? Eu vou até dar um exemplo meu. Depois que eu me assumir gay, eu não me assumi pra todo mundo. Porque apesar de eu estar aceitando a minha sexualidade, ainda foi difícil pra mim falar abertamente pra algumas pessoas que eu sou gay. Porque eu tinha medo da reação dessas pessoas. Porque eram pessoas que sempre tinham um comentário homofóbico. Eu ficava com medo, eu ficava com receio de perder aquela amizade. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu mandaria pra puta que pariu. Mas na época eu ainda tinha esse receio, porque eu estava começando a me aceitar, porque eu era da igreja. Então quando eu saí da igreja pra viver a minha sexualidade, eu ainda senti um pouquinho de medo, um pouquinho de culpa. E aí eu fui saindo do armário gradativamente, aos poucos, no meu tempo. Ninguém tem que sair do armário no tempo da outra pessoa. Mas já foi, agora passou e eu não tenho sentimento ruim nenhum com relação a isso. Tenho orado muito, sim, por todo esse contexto e pela sua vida. Como você disse, eu não preciso ficar fazendo discursos ou tentando fazer com que se arrependa. É uma decisão sua e o que me resta é orar e orar. Ai, como ele é santa, meu Deus! Espero que isso não interfira sinceramente em nossa relação de amizade.
Meu carinho, respeito e amor por você continuam o mesmo. E eu não quero que você deixe de ir por raiva ou birra. É o que eu falei, tipo, eu iria vestido de drag queen. Meu amor, pra esse tipo de pessoa, a gente devolve o constrangimento 10 vezes pior. Eu ia chegar no casamento dela só o patati patatá, todo maquiado. Eu acredito que Patati Patatá não fez essa palhaçada. Mas que seja ali por mim e para mim. Me perdoe, eu amo muito. E a gente vai vendo a homofobia nas entrelinhas, porque ela falou no momento da mensagem que estava orando, conversando com Deus por conta da escolha dele. Ou seja, provavelmente ela estava orando para Deus não mandar ele pro inferno, para Deus fazer ele se arrepender, para ele deixar de ser gay. E ainda falando que foi uma decisão que ele quis tomar. Meu amor, ser gay não é decisão. A gente simplesmente nasce assim. A gente sai da vagina da nossa mãe já cheio de purpurina, cheio de arco-íris. Vamos dar uma olhadinha nos comentários, gente. Nosso primeiro comentário, a gente já tem uma mensagem de amor para amiga dele. Olha só o primeiro comentário. Cadela, espero que leve tanto chifre. Amo! E aí muita gente começou a falar que ele tava fazendo uma fic, que ele inventou essa história pelo chat GPT. Aí uma pessoa até comentou aqui, ó. Belíssimo texto que o chat GPT escreveu. E aí ele respondeu com uma imagem, com um print da conversa e com a data da conversa. Ó, a data direitinho, 19 de abril de 2021. Se eu não me engano, o chat GPT foi lançado em 2022, se não me falha a memória. Então em 2021 nem chat GPT existia. Aqui é a mensagem da amiga dele. Oi, Chuchu, desculpa ter me ausentado e não ter falado com você por esses tempos, mas as últimas semanas estão sendo bem cansativas de trabalho, pipipi, popopó. Que foi aquela mensagem que ele leu no vídeo. A Kalina comentou, ela fingindo que não sabia que você era gay. É, ainda tem essa, né? Foi o que eu falei. Geralmente as pessoas percebem, principalmente as pessoas que são próximas. E só de olhar pra ele a gente percebe isso. Então eu acho que ela sabia e ela ficava tipo assim, eu sei que ele é gay, mas por enquanto ele não se assumiu, ele tá no armário, então beleza. No dia que ele se assumir, eu dou um pé na bunda desse gay pet. Rafael comentou, sempre uma crente. Pois é, né? Nem todo crente, mas sempre um crente. Samara comentou, sua amiga era a Bruna Carla? Bruna Carla, corre aqui, Bruna Carla, que você esqueceu a sua filha. A Poliana comentou assim, eu achei que ela foi sincera. Sincera não, ela foi homofóbica, tá bom? Melhor do que falar nas costas ou ser fingido. Prefiro gente honesta que fale. Às vezes dói, mas consegui... Nossa, que erro de português, hein? Às vezes dói, mas consegui ela sincera. Meu Deus do céu. Tua professora Mônica de português tá chorando uma hora dessas. Acho que você poderia se encontrar com ela, se encontrar com uma homofóbica, dar um abraço na homofóbica. Vem aqui, minha querida homofóbica que tanto me ama. Olha só como que você é querida, como que você é uma pobre coitada. Acho que você poderia se encontrar com ela e falar que isso te magoou. E vocês dois resolverem. Nossa, mas ainda precisa falar que magoou? Eu acho que é aparente, né? Vocês são amigos desde a infância. Pensar diferente é tudo bem, agora não podemos acabar com as amizades por pensarmos diferentes. Aí responderam ela, homofobia é crime e eu mesmo não tenho parte com o criminoso e acredito que ele não quer. Espero sinceramente que ela vá para o céu dos hipócritas e desleais que ela tanto sonha. É isso aí! Porque o pessoal, né, parece que a ficha desse pessoal ainda não caiu que a homofobia é crime, né? E ser amigo de uma pessoa homofóbica, você vai estar sendo amigo de um criminoso. Homofobia mata, gente. Vamos ver o próximo vídeo. Antes disso, gente, não esquece de dar aquela hypada no vídeo, também deixa o seu like aqui embaixo e também se inscreve no canal caso você não seja inscrito. Falta pouquinho pro canal bater 2.000 inscritos, então ajuda aí, galera. Bom, vamos lá. Algumas pessoas estão me perguntando se nós ainda somos amigos. Não somos amigos desde aquele dia. Ai, Vitor, você foi no casamento? Não, inclusive arrumei um outro casamento pra eu ir no dia do casamento dela. Arrumei não, né? Fui convidado. Ai, porque ela criou o texto no chat GPT. Gente, na época, faz mais de 3 anos. A gente começou a usar o chat GPT aqui no Brasil há mais ou menos 3 anos. E foi há mais de 3 anos, então ela não criou o texto no chat GPT. E aí tem idiota falando que eu criei essa situação no chat GPT também. Nossa, era o meu sonho criar uma situação de homofobia. A gente já passa pouco por isso no Brasil. Então aqui pra você. Vocês querem saber como foi a minha resposta pra ela no dia.
Eu tava trabalhando na hora, então eu não consegui entender muito bem o que tava acontecendo. E aí, quando foi de noite, eu fui ler de novo o que ela tinha mandado. Eu entrei numa crise de ansiedade tão grande que eu fui parar no hospital. Ai, Mona, não passa por isso não, Mona. Faz isso não. Porque enquanto você tava triste, enquanto você tava no hospital tentando se acalmar, ela tava planejando a lua de mel dela. Em qual posição ela ia dar pro marido. E aí, quem resolveu por mim foi a minha irmã, que é uma querida e vida louca. E assim, ninguém mexe muito com a minha irmã, não. A irmã dele deve ser uma das minhas. E aí, depois disso, tipo, isso foi no dia 19 de abril. No dia 19 de maio, que é o meu aniversário, ela foi me mandar mensagem de feliz aniversário. Anyway, gente, assim, eu sou a pessoa que eu não durmo chorando. Quem dorme chorando geralmente é o outro. Devolvo o constrangimento sempre. É o que eu falei. Você deveria ter aparecido no casamento dela vestido de drag queen. Bem linha Samira Close quando foi maquiada no Della Make. Mas eu não consegui entender muito bem o que estava acontecendo. Eu falei, nossa, como assim? Minha melhor amiga de infância, de mais de 10 anos de amizade, tá fazendo isso, né? E aí eu simplesmente fui ignorando a situação até que uma outra amiga nossa, que não mora no Brasil, mora no Cairo, no Egito, foi me falar sobre a situação. Ela veio pro Brasil e tal, e eu entendi que ela tinha ficado do lado da outra amiga. Aí eu falei, gente, tipo, como a religiosidade consegue fazer com que pessoas cheguem nesse lugar. E ainda aquela outra filha da puta tem a coragem de comentar no vídeo dele dizendo que é pra ele não terminar a amizade com ela, só porque é uma amizade de anos, uma amizade de infância. Sendo que quem destruiu a própria amizade deles foi ela. Ou seja, meio que indiretamente jogando a culpa pra cima dele, né? Jogando a responsabilidade pra cima dele. Enfim, foi isso. Eu não sou mais amigo dela. E não tenho o menor contato. E tenho comigo que o marido dela é gay. Beijo. Bom, tem muita gente fazendo inúmeras perguntas. A primeira delas, e que eu achei um pouquinho injusta comigo, por que você deixou pra falar pra ela só no dia... Amor, deixa eu te falar uma coisa. Quando você dorme na casa de uma pessoa durante toda a sua adolescência, anda com uma pessoa da sua infância e sua adolescência, não tem chá revelação, tá bom? A pessoa sempre soube, só se fez de sonsa. Ai, Vitor, cadê o que a sua irmã mandou pra ela? Segue o áudio da diva. Já que você Temos o áudio da irmã dele descaralhando a filha da puta. Ai, gente, nossa, subiu até um quentinho na minha alma. Meu Deus. E ele é dos meus, né? Ele guarda print, ele guarda áudio, ele guarda tudo. Eu também sou assim. Eu não apago quase nada, gente. Eu tenho conversa de anos guardada. Pra vocês terem ideia, eu tenho o ingresso de cinema guardado da primeira vez que eu fui no cinema com o meu marido, em 2017. Eu tenho guardado em algum lugar que eu guardei de recordação. Segue o áudio da diva. Já que você é tão de Deus, já que você é tão não pecadora, ora pra Deus, tá bom? Ora pra Deus. Porque se você passar na minha frente, você vai se encontrar com ele. Porque eu vou quebrar tanto a sua cara, mas eu vou quebrar tanto a sua cara que você vai se encontrar com Deus. Já que você é tão amiga dele, sua pecadora do c... Tá bom? Mas ora pra Deus, mas ora direitinho. Porque se você passar na minha frente, eu vou arrebentar a tua cara. Mas eu vou arrebentar muito bem arrebentar. Mas eu vou. Arrastar, mas eu vou. Tá bom, meu amor? Já que você é tão santa, eu vou te mostrar então o demônio que você tá arrumando pra tua vida. Mas ora, muito bem orado, tá bom? Já que você é tão santo. Não parou por aí. Depois que minha irmã mandou a mensagem, eu não tava sabendo dessas mensagens, porque afinal eu tava lá, no Franju. Ela me mandou uma mensagem pedindo desculpas, na verdade, e no pedido de desculpas eu ainda saí como errado. Então, se vocês quiserem que eu leia a mensagem dela pra esse vídeo não ficar muito longo, me avisa que eu faço a parte 4 aqui. Temos uma parte 4. Eu vou ler pra vocês a mensagem que ela me mandou. Vamos lá? Vitor, a Marta me mandou mensagem e eu entendo a posição dela como irmã de querer apoiar e defender. Ela me falou que você tá arrasado, mas eu quero que fique bem claro que se você está, eu estou o dobro. Gente, mas acabou de subir um ódio no meu coração, subiu um ódio no coração aí de vocês. E vocês também ficaram com raiva, ficaram com vontade de dar um soco no computador, tacar o celular na parede.
Comenta aqui pra mim, bem nessa minutagem, se subiu aquele ódio no seu coração. Gente, que mulher desgraçada! Você precisa entender que eu estou sofrendo muito mais que você. Eu que fui a homofóbica, eu que cometi um crime, mas eu estou sofrendo muito mais do que você, Vitor. Narcisismo puro. Eu não tô te rejeitando, eu não tô te deixando de te amar, pelo contrário, minha mão está totalmente estendida a ajudar. Ajudar ele a deixar de ser homossexual? Eu acho que ficou aí nas entrelinhas. As pessoas que estarão lá também são pecadoras, concordo, mas se a pessoa não expõe pra mim o pecado dela, é algo entre ela e Deus, e eu não tenho como interferir nisso. Ah, então tá tudo bem dar o cu escondido. Se ele tivesse dando o cu escondido, aí beleza, ele poderia ser seu padrinho de casamento. Ah, estão comentando por aí. O fulano de tal, o pastor fulano de tal, tá comendo as meninas. Mas ele ainda não falou abertamente por aí que tá comendo todas as meninas da igreja, então tá tudo bem, ele vai poder realizar meu casamento. Sabe? Bem essa vibe. Gente, a gente já sabe que tipo de pessoa ela é, né? Uma pessoa hipócrita que deve... Nossa... Mas o que essa mulher deve fazer no off? Se bobear, até bate bife com bife. Se bobear, até, ó... chupa uma chaninha por aí. Mas aí, enquanto ninguém tá vendo, tá tudo bem. A questão do pecado é o arrependimento. E você sabe disso, pecar todo mundo peca, mas permanecer no pecado é outros 500. Eu falei pra você, aquela mensagem de estender a mão pra ajudar ele foi uma indireta pra ele deixar de ser gay. Veio aí a confirmação. De tipo, ah, você tá em pecado, beleza, mas você pode parar de pecar, ou seja, você pode parar de sentar em rola por aí. Você perguntou pra ela, Vitor, se ela só transou depois do casamento? Eu duvido muito que ela tenha liberado a chaninha dela depois do casamento. E transar antes do casamento é pecado, não pode não. Aí se ele perguntasse isso pra ela, ela ia virar pra ele e falar assim, ah não, eu dei umas sentadas na rola do meu namorado antes da gente se casar sim, mas foi uma sentada sem querer, uma sentada culposa, quando não há intenção de sentar. E era isso que eu gostaria que você fizesse. Mas não sou eu, não é fulano e nem ciclano. Se for pra alguém te convencer a respeito disso, esse alguém é o Espírito Santo que habita e vive em você. E se algum dia, que eu creio que sim, a verdade esteve em sua vida, isso será cobrado e incomodado ao ponto de você não aguentar viver nessa situação. Mas enfim, continuo falando, não quero que você tenha raiva de mim de verdade, porque... acreditando você ou não, só Deus sabe o quanto eu voltei arrasada aquele dia pra minha casa. Só Ele sabe o quanto meu coração tá despedaçado ao ponto de deitar a cabeça no travesseiro e ficar revoltada. Eu tô em paz com relação à minha decisão, porque como eu disse, não foi algo que eu, nome da pessoa, escolhi decidir, mas nunca vou estar conformada com isso. Sad but true, é isso. Ai, gente, enfim, eu sinto muito por pessoas que estão relatando aqui que ainda passaram por isso. Eu não fui o primeiro, não fui o último. Ainda existirão muitas pessoas que passarão, infelizmente. Então sejam vocês os amigos que acolhem. Gente, voltei aqui rapidinho pra falar uma coisa, porque eu lembrei. Já peguei o ex dela. Eu tô passada, chocada. Eu até ia falar que peguei um ex dela, mas prefiro ficar quietinho, não ia te expor. KKK, pode falar. Babado. E se fosse com você, o que você faria nessa situação? Conta pra mim aqui nos comentários. Já aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal e também dá aquela hypada no vídeo. Um beijo e até a próxima fofoca.